que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de odontologia hospitalar, né? O Dr. Diego tem uma grande experiência aí no ramo, com paciente oncológico, enfim. Ele tem bastante para dividir com vocês, tem bastante trabalho. Diego, se apresente, por favor. Então, primeiro agradecer o convite da Laser Smile, tá, Marília? Obrigado pelo convite, viu? É uma honra, é um prazer, né? A gente sempre acompanha as lives de vocês aí. Eu sou cirurgião dentista, formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Me formei em 2006. Depois, rapidamente, eu iniciei já os meus 2 cursos de especialização. Eu fiz 2 cursos de especialização ao mesmo tempo, maluco, né? Eu fiz ortodontia e fiz cirurgia bucomaxilofacial. Eu sempre gostei da parte cirúrgica, era um sonho trabalhar nessa área. E aí me especializei nessas 2 áreas, em ortodontia e buco. Depois comecei a camelar, trabalhar em consultório. Depois migrei, trabalhei durante um tempo na parte administrativa, trabalhei como auditor, depois voltei, montei a minha clínica, tive durante um tempo consultório, depois trabalhei dando consultoria técnica, depois prestei um concurso para aeronáutica, passei, hoje em dia sou oficial dentista lá da aeronáutica, onde eu trabalho, diretamente dentro de um hospital, onde a gente também realiza a parte de odontologia hospitalar, avaliando os pacientes em UTI, os pacientes nos leitos. Trabalho também hoje num pronto-socorro, né, diretamente com pacientes atendendo, fazendo urgência e emergência. Também hoje, depois realizei meu mestrado, uma parte eu fiz na USP de São Carlos, lá junto com o professor Vanderlei Banhato e junto com o Dr. Aldo Brunheira, que foi meu orientador de mestrado, que é uma honra também. E hoje em dia eu curso o doutorado na Unixul, estou em andamento nesse doutorado com a professora Ângela Araque, que é endodontista, a minha orientadora, e sou professor da graduação da Universidade Brasil, né? Lá na Universidade Brasil a gente trabalha também com a parte de laser, já ministrou e continua ministrando a disciplina de laser para a graduação, tentando introduzir a laser terapia, a terapia fotodinâmica, o ILIB, a fotobiomodulação, para os alunos da graduação, para que os alunos, né, eles não saiam crus, né? O que é fotobiomodulação? O que é laser? O que é LED? Como é que funciona? Porque a gente percebe que os profissionais formados já, eles têm um pouco de dificuldade, né? E um pouco assim não sei se a palavra que eu vou usar é uma palavra um pouco forte. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente fala, né? Nós, formadores de opinião, tudo que a gente fala tem muito poder. Então a gente percebe às vezes um pouco de rejeição. Então, é importante que o aluno, desde a graduação, o dentista que vai se formar, ele já tenha contato com a fotobiomodulação, com o laser, com a terapia fotodinâmica, com o próprio ILIB, para que quando ele saia da faculdade, ele pense realmente em trabalhar ainda mais com a terapia, porque só ajuda, né, Má? Só auxilia, agrega muito, principalmente também no ambiente hospitalar, onde eu estou, né? Você sabe que eu trabalho em 2 hospitais, a minha vida é muito corrida, trabalho bastante. Às vezes eu gravo ali no meu Instagram aqui, né? Gravo vídeo nos momentos que eu consigo para poder passar o conhecimento, passar a minha experiência. A gente lida bastante, sim, com pacientes. A maioria dos pacientes que eu trabalho são pacientes oncológicos. A gente tem uma experiência também grande de ter trabalhado lá com o Dr. Wagner, o professor Wagner Ceroli, que é meu amigo e trabalha comigo também na Universidade Brasil, lá no Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, que é aqui em São Paulo, ali no Lago do Aroche, que era na Santa Casa e hoje mudou, saiu da Santa Casa e foi para um outro prédio em separado, mas quando eu entrei lá, quando eu trabalhei, e foi onde eu conheci o Wagner pela primeira vez e aprendi bastante com ele, né, a gente percebe do quanto que a fototerapia, ela agrega, ela ajuda, né, e lembrando que a odontologia hospitalar, o dentista que trabalha em hospital, ainda hoje já foi aprovado no Senado, né, o projeto de lei, e agora só precisava da sanção da Presidência da República para isso ficar obrigatório. É importantíssimo, né? Porque o profissional que entende mais da cavidade bucal é o dentista. O médico não entende. Quando eu falo isso, não é também para ofender ninguém das outras classes, mas para cada macaco no seu galho. Então, assim, o dentista, ele é importante. E é importante lembrar que a odontologia hospitalar, ela é um tratamento multidisciplinar. Você tem que trabalhar com... E você faz parte da área médica. Você é considerado... Quando você tem o seu crachá lá,
você não é colocado ali como cirurgião dentista, você faz parte da equipe médica. Então, o enfermeiro faz parte da equipe médica, o médico faz parte da equipe médica, a fono, a fisioterapeuta. Então, é um trabalho em conjunto. Até porque a cavidade bucal, ela é a porta de entrada para várias situações. A cavidade bucal é uma região contaminadíssima. Então, a gente tem uma gama enorme de bactérias. E essas bactérias, elas vão circular sistemicamente por todo o sistema, né? Com certeza, Diego. Vamos falar um pouco da odontologia hospitalar e mais especificamente pacientes oncológicos, né, Diego? Como você faz? Isso, Como que é? sim, sim. Como eu comentei, a odontologia hospitalar, hoje, ela não é obrigatória, eu não preciso ser habilitado em odontologia hospitalar para trabalhar dentro de um hospital, né? O que se exige hoje é no mínimo 5 anos de experiência, né, em hospital para se trabalhar. Se você quiser realizar a habilitação, não é especialização, é a habilitação. Então, a habilitação ela tem, em média, por volta de 350 a 380 horas para você se habilitar em odontologia hospitalar. Você vai passar por todas as áreas, as clínicas, né? Então, é importante que você tenha um contato com pacientes em UTI, né? Pacientes no leito. Então, você vai entrar em todas as clínicas, né? Em todas as especialidades médicas ali, para ter um contato. E é importante que você saiba, além da odontologia, é importante que você saiba uma gama maior, né? Tenha um conhecimento maior além da parte odontológica. É importante você saber, óbvio, especificamente da cavidade da boca, né? Ali que você vai atuar, na região mais de cabeça e pescoço, e você vai ter uma interação grande com a área médica e com as outras áreas. Por quê? Como eu comentei, a odontologia hospitalar é uma situação multidisciplinar. Você vai avaliar o paciente como um todo e não apenas a cavidade bucal, né? Ele pode ter um problema sistêmico, ele pode estar imunossuprimido, ele pode estar sistemicamente comprometido e essa situação sistêmica está comprometendo ele a afetar a cavidade bucal. E aí você precisa saber o que está acontecendo. Ele pode ter um problema hepático, e esse problema hepático pode estar gerando um problema, uma hemorragia na cavidade bucal dele, né? Paciente, por exemplo, outro dia eu peguei um paciente no hospital que ele tinha problema hepático, né? Problema de coagulação, e estava usando o aparelho, e o aparelho estava causando um sangramento, uma hemorragia na boca dele, na mucosa. E aí a gente teve que avaliar e entender o que estava causando aquilo lá. A gente removeu o aparelho ortodôntico dele, cessou, a gente conseguiu controlar esse sangramento, melhorar a qualidade de vida do paciente. O importante entender que a odontologia hospitalar, principalmente em pacientes que estão em UTI, melhorar a qualidade de vida, trazer saúde para aquele paciente, né? Eu estou atendendo um paciente agora que ele está com um tumor em língua, né? Em cavidade bucal, em dorso de língua, e ele está fazendo químio e rádio. A químio e a rádio, ele está na radioterapia, ele está na 15ª sessão de rádio. A quimioterapia, agora eu não vou me lembrar qual é a sessão que ele está. Todo dia ele está fazendo rádio e químio. Ele está emagrecendo, ele já começou a usar sonda nasogástrica, e aí começou a aparecer as situações oportunistas. Aparece mucosite, né? Por enquanto não apareceu candidíase, fungo na boca, baixa a imunidade dele, ele está mais fraquinho, né? E aí é que a gente vai intervir e a gente vai agregar a odontologia hospitalar à fotobiomodulação. Para quê? Porque esse paciente está com mucosite. Então ele está cheio de mucosite, para a gente poder falar e resumir. Eu gosto de falar assim uma linguagem não tão técnica, porque às vezes não é só dentista que está assistindo a gente aqui. Então, mucosite, eu tenho uma afta dói bastante. Então, imaginem várias aftas na boca de um paciente e várias aftas na língua. A língua a gente usa para poder falar, está sempre se movimentando, mexendo. Então, muitas aftas, e o tumor dele é em língua. Então, ele já está com dificuldade para poder falar, deglutir, comer, porque o tumor é em língua e agora apareceu mucosite na língua. Então, eu estou aplicando todo dia, diariamente, laser terapia, usando o aparelho o portátil, legal que a gente consegue agregar, né, no equipamento, ligar os 2 comprimentos de onda, usar o infra, o 808, infravermelho, invisível, que a gente não consegue enxergar, para amenizar a dor dele, fazendo ação analgésica, ação anti-inflamatória, biomodulando, e o vermelho para acelerar a cicatrização. E o que é legal? Esse próprio paciente, ele volta para você com um aspecto melhor, com as lesões cicatrizadas, com menos lesões.
Você pode falar também, ele está começando a ter trismo agora. Então, dificuldade de abertura e fechamento bucal. Então, ele não consegue. Seu fulano, olha, preciso que o senhor abra um pouco a boca. Ele não consegue abrir. Por quê? A radiação está sendo realizada bem na região da ATM também. Para que irradia lá, né? E aí o que acontece? Atrapalha toda aquela situação ali. Aí eu tenho que modular e melhorar, aplicar a laser terapia na articulação dele, para quê? Para modular aquela articulação, melhorar para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, ele consiga abrir a boca dele melhor, consiga mastigar, consiga ter uma condição melhor. Aí pode aparecer daqui a pouco o que também? Hipossalivação, xerostomia, sensação de boca seca. É uma situação que pode acontecer também. Por quê? Está irradiando em cima da glândula. E aí pode o quê? Necrosar a glândula ali. Necrosou, vai parar de produzir o quê? Saliva. Aí vai também deixar a boca dele seca, sem lubrificação. E aí vai entrar fungo, vai contaminar mais. Aí talvez eu tenha que entrar com terapia fotodinâmica para descontaminar aquela boca dele, né? Então é toda uma escadinha, uma situação que vai agregando a outra. Então, paciente em UTI, por exemplo, também está lá dentro da UTI, que está inconsciente, que está salivando no cantinho da boca, aí aquela saliva ela começa a entrar em contato, daqui a pouco começa a formar uma ferida, uma quelite, aqui no cantinho da boca. O paciente está inconsciente, mas você vai lá, higieniza, faz todo um protocolo. É importante comentar que você, como dentista, pode... eu não consigo estar passando todo dia visita lá para aquele paciente. Eu posso estar orientando o pessoal da enfermagem para eles estarem higienizando a boca. Eu oriento, eu mostro como é que eu realizo a higienização da boca do paciente, e aí esses profissionais que vão estar junto comigo nesse tratamento multidisciplinar podem realizar a higienização para mim. E aí eu vou controlar e vou supervisionar essa higienização para saber se está boa ou não. Se não estiver legal, eu vou agregar. Então o paciente está com uma cárie, o paciente está com um problema periodontal, né? Pacientes com necessidades especiais, né, Marília? Que às vezes não são colaborativos, né? Que a gente precisa sedar esse paciente, a gente precisa colocar ele dentro de um centro cirúrgico para realizar uma cirurgia simples, uma exodontia simples. E é importante comentar também que a gente tem que realizar um preparo de boca desse paciente antes dele realizar um procedimento de químio, de radioterapia, principalmente em cabeça e pescoço, por exemplo. Porque se eu não realizar um preparo de boca, deixar a boca, a cavidade bucal preparada para esse tratamento que ele vai realizar, que às vezes não é nem na boca, ele tem um tumor em outra região, por exemplo, vai ocasionar, se ele não tiver um preparo de boca adequado, se ele não tiver com a boca adequada, se ele tiver com cárie na boca, se ele tiver com raízes residuais, a hora que eu realizo a químio, a hora que eu realizo a radioterapia, isso vai exacerbar, isso vai prejudicar. E aí eu não vou conseguir tratar esse paciente, eu não vou conseguir realizar exodontia nesse paciente durante a quimio e a rádio. Por quê? Eu posso trazer um outro tipo de problema. Se eu realizar uma extração na região que está sendo irradiada, e eu posso ocasionar o quê? Uma osteoradionecrose, uma lesão óssea. E aí eu também posso trabalhar com laser terapia. Posso. Mas se eu puder evitar isso, se eu puder preparar a boca do meu paciente, esse paciente mesmo que eu estou atendendo, eu estou falando dele, tá, Má? Porque é um paciente que eu estou atendendo agora, por incrível que pareça. A gente marcou e aí eu estou com esse paciente acompanhando. O pessoal que me segue lá no Instagram está vendo que eu estou postando todo dia a evolução para o pessoal saber como é que eu faço, né, como é que eu realizo a aplicação. Então, esse paciente ele foi feito todo um preparo de boca nele. A gente fez as exodontias, né, removemos, né, fizemos as extrações dentárias que precisavam ser feitas antes. A gente realizou um tratamento periodontal nele porque ele precisava, ele estava com placa bacteriana. Né? A gente fez todo um tratamento, a gente realizou terapia fotodinâmica no tratamento periodontal nele antes. Então, são todas essas situações aí que é importante a gente poder comentar e saber que é um tratamento multidisciplinar. A gente precisa conversar com o médico, porque se esse paciente ele tem algum problema hepático, se esse paciente ele tem algum problema de coagulação, a gente precisa perceber e precisa tentar entender e trabalhar em conjunto. O médico, ele é soberano a nós. Eu não posso fazer nada sem uma autorização médica. É lógico que eu posso orientar e conversar com o médico e falar, olha, ele está com essa situação. Lembrando que a cavidade bucal ela é bem contaminada,
gama de bactérias que a gente tem dentro da cavidade bucal é grande e essas bactérias elas podem estar circulando sistemicamente e podem gerar outros tipos de problemas. A gente sabe que, por exemplo, uma endocardite bacteriana, uma bactéria, um canal maltratado, Marília, ele pode gerar um problema ali, a bactéria ela pode ir para um outro local do corpo. Essa bactéria que estava lá, estava causando um problema endodôntico, canal, ela pode migrar para o organismo e pode dar uma endocardite bacteriana. O paciente pode morrer em decorrência disso. Essa bactéria ela pode parar ali numa válvula do coração e causar um outro... E por quê? Porque por causa de um canal maltratado. Então, a gente percebe como é importante e como é válido a presença de um cirurgião dentista dentro de um ambiente hospitalar. Eu que trabalho no pronto-socorro, chega um paciente para poder drenar um abscesso, por exemplo, não vai ser o cirurgião geral que vai drenar um abscesso dentário. Ele pode chegar para o cirurgião vai encaminhar para o dentista. Quantos pacientes eu recebo por semana? Eu trabalho de terça e domingo num pronto-socorro, dando plantão 12 horas lá. Quantos pacientes que o cirurgião me encaminha? Tem algum problema bucal? Ele não mexe. Ele manda, ele avalia e manda para mim. E aí eu faço todo o procedimento e depois eu mando para ele, porque aí ele que vai dar alta para o paciente. Lógico, dependendo da situação. Se for uma situação da minha área, aí eu posso dar alta. Mas geralmente a gente tem essa conversa. Ele manda, ele prescreve, tudo isso documentado. Não sei se estou falando demais. Não, tá perfeito. Na verdade, eu acho isso muito interessante. O tema é muito legal, né? A primeira vez que a gente está trazendo aqui. Mas é muito interessante porque, principalmente nesse momento todo aí de instabilidade, onde as pessoas precisaram se reinventar tanto, né, Diego? E muitas Sim. vezes a odontologia hospitalar é algo que as pessoas não, os cirurgiões dentistas não têm a noção do quanto é importante e do quanto eles podem atuar, né? Então, muitas Sim. vezes, assim, por ignorância, né, no bom sentido da palavra, mas por falta de conhecimento de como você ingressa, como você começa, né? Então, eu recebo diariamente dúvidas sobre isso em relação a, eu preciso fazer uma habilitação, preciso isso. Hoje, não é exigido. Então, assim, é um excelente momento para iniciar, né? Se vocês têm interesse de trabalhar nessa área, é super interessante, né, que comecem os estudos com laser para que vocês mesmos possam apresentar isso aos médicos da cidade, né? Por que não fazer visitas aos oncologistas da cidade, ao hospital da cidade, apresentar o trabalho, os estudos, né, e um portfólio de como você pode melhorar a qualidade de vida, né? Não dos pacientes só em tratamento, mas dos cuidados paliativos também, daqueles que não podem fazer mais o tratamento, que já, né, abriram mão do tratamento e que podem ter a vida muito melhorada nos cuidados paliativos ali, né? Porque a qualidade de vida importa muito, né? Então, de repente, o cuidado paliativo ali com laser é incrível, né? E tem tanta possibilidade, você pode melhorar e modificar tanto a vida desse paciente, né? Otimiza, né, Marília? Otimiza, acelera o processo, né? Otimiza, porque eu vou estar biomodulando o organismo. Quando a gente trabalha com paciente sistemicamente comprometido, oncológico, o sistema dele, né, o sistema como um todo está comprometido. E aí, se eu biomodulo aquele organismo, se eu acelero o processo, eu dou energia, eu sempre comento com os meus alunos nos cursos de habilitação que eu dou, você sabe disso, e eu não gosto de falar que luz é calor, porque dentista já cresce o olho. Quando você fala que é calor, né, fala, putz, vai esquentar, né, vai gerar problema, vai queimar. Eu não falo que luz é calor, luz é energia. Eu estou dando energia para aquela célula que está carente. Então, eu estou dando o quê? ATP, energia. Então, esse paciente que eu estou atendendo, ele está sistemicamente comprometido. Então, as funções fisiológicas dele não estão normais. Então, ele está precisando de mais energia, o corpo dele está precisando de mais energia. As regiões onde ele está tendo problema estão precisando de mais energia. E aí, se eu agrego a laser terapia, a fotobiomodulação, eu biomodulo aquele organismo, aquela língua, aquela região, onde tem a mucosite, se eu puder acelerar a cicatrização, se aquela cicatrização que vai ocorrer em 4, 5 dias, eu consigo acelerar em 2 dias, poxa, olha quanto tempo o paciente está ganhando, olha o quanto de sobrevida esse paciente vai ter. Porque a gente não tem que pensar, quando a gente trabalha na odontologia hospitalar, a gente tem que pensar pelo lado humano. Isso me deixa assim até arrepiado, né? Porque eu estou atendendo esse paciente, dos agradecimentos da esposa dele dizendo para mim, poxa, doutor, obrigado, meu esposo está se alimentando melhor, de você ver, assim, o olho dela querer lacrimejar, assim, sabe? Ficar
poxa, de carinho, de atenção, e ele está precisando, né? E aí você também parte para o lado psicológico, de força. Olha, só precisa... Tudo isso vai influenciar. E aí a gama não é só para isso. E legal que você pode biomodular e descontaminar. Então, você sabe que eu adoro PDT, né? Terapia fotodinâmica. É uma área que eu adoro, amo trabalhar com micro. E você sabe que trabalhar com micro-organismo, não é fácil, né, Má? Porque você tem que controlar, você vai para o laboratório, você pode perder todo o seu experimento, né? Uma coisa que acontece hoje pode não estar acontecendo amanhã. Então, é muito difícil, mas é gratificante quando você consegue ver o resultado. E eu adoro descontaminar, eu adoro fazer PDT em endo, adoro fazer PDT em cárie. Então, se você, por exemplo, o paciente está lá acamado, o paciente não consegue, você não vai conseguir levar o alta rotação e o baixa rotação lá para a UTI, por exemplo. Então, você pode tentar fazer descontaminação, o paciente está com uma cárie profunda ali, está com dor, você pode tentar fazer um tratamento lá traumático, com cureta, e agregar a laser terapia para tentar tratar a cárie com terapia fotodinâmica. Olha só que legal. E aí, se você consegue resolver, né? E se você trata aquela infecção. Eu estava assistindo uma aula da Luana Campos, que ela é do IPEM, ela também trabalha no IBCC, trabalha com laser na odontologia hospitalar, é bem bacana. Ela comentando que ninguém descobria, estava com uma lesão na boca, não conseguia regredir, não conseguia. Ela foi descobrir que era KPC, que o paciente KPC em cavidade oral. E ela conseguiu tratar a KPC e eliminar a KPC com o quê? É aquela superbactéria KPC, tá? Só para você poder entender. Com terapia fotodinâmica. Aí ela mostrou o caso, ela falou, eu falei, nossa, mas não estou conseguindo resolver, eu vou tentar aqui, vou arriscar e vou fazer terapia fotodinâmica. E aí, o que ela conseguiu? A cura. Eliminou a KPC na cavidade. Ninguém descobria, fez antibiograma e tal. Aí, quando fez, descobriu que era KPC. Um caso raro de KPC em cavidade bucal. E aí, o que resolveu? Porque, às vezes, você tenta de tudo. Tenta tudo. E aí, o que pode te salvar? A fotobiomodulação e a terapia fotodinâmica. Com certeza, e eu acho que é uma questão toda integrada, né? Não é só tratar a ferida em si ou o problema em si, mas o resultado desse tratamento, né, com laser, o paciente vai conseguir se alimentar melhor, vai melhorar a imunidade, tão importante num processo de tratamento, principalmente de câncer, né? Então é um processo todo conjunto, né? E eu acho muito bacana. E fora isso, a gente entender, né, por onde a odontologia pode permear, né? Eu acho que isso é a grande questão aí da odontologia hospitalar e essa necessidade da classe se fazer presente, né? E se mostrar a sua importância. Então, eu acho que se todo mundo tiver, né, se todo cirurgião dentista, né, em algum momento puder ter contato com essas áreas, é muito legal pela classe e também para ampliar aí, né, os recursos, né, da profissão. Tanto que eu conheço vários dentistas, obviamente, trabalhando aqui, mas eu vejo quantos se dividem entre a clínica e o hospital, né? Então, assim, muitos... Esse é meu caso. Exatamente. Então, assim, quantas vezes os médicos mesmo já ligam quando tem um caso, quando precisa de um caso, e no contraponto, eu também recebo ligação de médicos querendo conhecer a laser terapia, que não conhecem, querendo saber dos estudos e conhecer o equipamento, justamente porque foi apresentado por um dentista. Então, olha só que legal essa integração, né, em prol da saúde e do bem-estar dos pacientes. Então, realmente, o tema é bem legal. E fala uma coisa pra gente, Diego. O que você mais trabalha, né, no hospital? Qual o tratamento que você mais faz? O que você mais usa? Você mais usa PDT ou o que Os dois, mas não tem como dizer assim, faz só PDT, faz os dois. E no dia a dia... Num dia a dia hospitalar, né? Quais são as patologias assim que mais você trata, né? Quais seriam, só para a gente entender e conseguir visualizar um pouco do universo hospitalar? Doença, vamos lá. Hipossalivação a gente trata, né? Que é um problema que pode ser ocasionado devido à quimio e à rádio. Pacientes com problema periodontal, onde a gente agrega terapia fotodinâmica. Paciente com osteoradionecrose, né? A gente também pega. Acontece situações assim, né? Mucosite, a gente tem bastante. Candidíase, né? Eu trabalho bastante com paciente oncológico. Digo para você assim que a grande maioria é paciente oncológico e pacientes também com necessidades especiais.
e também, né, com menos, mais, principalmente lá no Hospital da Aeronáutica, né, a gente tem paciente em UTI, e a gente entra na UTI para passar visita e acompanha. Eu já cheguei a usar terapia fotodinâmica para descontaminar a sonda, né, a sonda. Então a gente aplica para descontaminação da sonda ali, né, para poder ajudar e tal. E também situações oportunistas, né, doenças autoimunes também aparecem, líquen plano, né, aparece bastante também, que é uma doença autoimune, a hora que o próprio organismo ele começa a te rejeitar, né, essa doença autoimune, ele não te reconhece mais. Só que aí, essas doenças, elas se confundem muito, né? Então, você precisa saber diagnosticar bem isso, ter uma experiência boa de diagnóstico para não misturar. Achar que é o líquen plano e não é, uma mucosite, sabe? Doença do enxerto contra o hospedeiro. O que é isso? O que é doença do enxerto contra o hospedeiro? O paciente ele faz um transplante de medula, por exemplo, e aí daqui um pouco, esse transplante ele tem uma rejeição. E essa rejeição ela começa a ocasionar situações na boca, mucosite, né? Reações liquenoides, são reações parecidas com o líquen plano. Então, tudo isso você precisa saber tratar, né? Então, é difícil eu falar para você assim, só faço terapia fotodinâmica. Eu faço tudo, né? Sim, claro. Faço fotobiomodulação, faço PDT, e você sabe, eu gosto muito, muito de PDT. Então, em abscesso, quando dreno abscesso, se eu puder agregar, se eu puder fazer terapia fotodinâmica ali onde eu drenei, eu meto bala, né? Apareceu herpes, meto bala também, vou lá, faço descontaminação, né? Eu vi o Matheus comentando aí, né, que ele rompe as vesículas, né? Então, tomar bastante cuidado quando rompe para não espalhar. Ele comentou super bem, eu assisto aí as lives, né, Marília, tanto da Isa quanto do Matheus, para poder acompanhar os amigos aí, né? Somos todos amigos, estamos sempre trabalhando juntos, sempre trocando informações. É importante, a gente está sempre aprendendo. Eu sou super humilde, eu não sei tudo, né? Então, a gente está aqui sempre para poder aprender mais. Mas é isso. Acho que a gente, quando eu faço uma exodontia, eu também vou lá e faço descontaminação na região do alvéolo. Então, eu fiz uma extração dentária. Eu vou lá e faço, descontamino aquele alvéolo ali, né, onde o dente foi extraído, vai ter o alvéolo. Então, eu aplico o azul de metileno, deixo o azul de metileno. O protocolo de terapia fotodinâmica ele é padrão ouro, né? Então, eu aplico o azul de metileno, deixo ele agir por 5 minutos, né? Depois que é o tempo de pré-irradiação, de 5 a 10 minutos, isso vai mudar, cada um tem um protocolo, não existe uma receita de bolo. É até bom, né, Má, não ter um protocolo fechado, porque assim, é legal, o Matheus trabalha de uma forma, a Isa trabalha de outra forma, eu trabalho de uma forma. Então é legal, porque, por exemplo, eu usei o protocolo do professor Diego, não tive um resultado tão legal. Então quer dizer que o protocolo do professor Diego é ruim? Não. Aí eu uso do Matheus, poxa, ali... Então é legal o processo individual, né? A gente sempre fala. Isso, o processo individual. É um indivíduo, né? Com muitas vertentes, então com certeza os protocolos são individuais. Não é uma ciência exata, né? Não, a gente vai adequar o protocolo, né? E hoje então, a ideia era justamente trazer aqui para todo mundo, né, um apanhado geral desse primeiro tema nesse tema novo que a gente traz aqui para discussão. Então a gente vai voltar a receber o professor Diego para outras lives para falar de temas mais específicos, e aí sim a gente vai entrar em protocolos e vamos conversar um pouco mais a fundo. Mas eu gostaria que vocês hoje tivessem essa noção, né, do que é o ambiente hospitalar, do que consegue fazer dentro do hospital, né, com a odontologia.